Boa noite, pessoal. Hoje Canela está vivendo um momento especial. Queremos a revolução da cultura canelense e para isso acontecer criamos o movimento cultural Canela Criativa, que nasceu de um bate-papo de amigos depois da segunda Conferência Municipal da Cultura. O movimento cultural tem como objetivo levar a arte canelense para todos, utilizando a cultura como ferramenta de promoção de cidadania que respeita a diversidade cultural e também viabilizar a democracia de acesso às artes. Queremos abrir espaço para novas manifestações culturais, resgatar a autoestima dos nossos artistas canelenses, resgatar a nossa identidade cultural. Canela já foi conhecida nacionalmente e é lembrada até hoje pelo Festival de Teatro, que mobilizava toda a cidade, toda a comunidade. Chegamos a ter 28 grupos de teatro amador neste festival. Além de desenvolver cada vez mais o turismo e, consequentemente, gerar mais renda, mais emprego e mais qualidade de vida para a nossa comunidade, a cultura vem conquistando o seu espaço, abrindo novas possibilidades para o produto cultural local, integrando a atividade artística com o desenvolvimento turístico. O movimento cultural Canela Criativa está, sim, comprometido com a revolução cultural e engajado na transformação social. Queremos fomentar a cultura em todos os segmentos, interagindo com crianças e adolescentes, levando a cultura aos bairros, às localidades rurais, enfim, a toda a população canelense. Canela é uma mina de diamantes culturais. Uns já estão lapidados, outros por serem descobertos e lapidados. Neste momento, em nome do movimento cultural Canela Criativa, convoco a todos os artistas, ativistas culturais e comunidade canelense para juntos concretizarmos o nosso ambicioso plano de transformação social através de uma cultura de verdade e transparente. O movimento cultural Canela Criativa quer agradecer a presença da secretária municipal de educação, Neuza Docin, a Zita, representando a Fundação Cultural de Canela, e as entidades de CDG que se fazem aqui presentes. O movimento ainda agradece o apoio do Hotel Carpe Vita, da Pizzaria de Petit, da Dalper e da Churrascaria Garfo e Bombacha. Hoje, lá no Saiki, nós vamos ter a abertura da Semana Farroupilha e eu vou convidar o senhor Bercai para vir nos brindar com alguns versos. Boa noite a todos que estão presentes, peões de prendas, Anitta, os Galibardi que aqui estão, que o Rio Grande do Sul é uma cultura diferenciada pelo seu movimento tradicionalista, a maior cultura do mundo. Eu não vou dizer um poema inteiro, que eu vou tomar o precioso tempo de vocês. E quem sou eu para agradar vocês com um poema? Eu sou um grão de areia da maior cidade do mundo, que é o movimento tradicionalista. Amigo, peço licença para me apresentar. O meu jeito. Eu não queria ser perfeito, menos dono da verdade, mas percebo que a sociedade tranqueia meio sem rumo. Me preocupa pelo presumo da cruel fatalidade. E fico triste quando vejo um gaúcho mal pichado. Usando lenço floreado, parece um cinto de prenda. Não me peço que eu entendo, lenço branco colorado, são bandeira do passado, considerado legenda. Sendo dono da história, a mais grandiosa do planeta. Já foi extinta a carreta, a lança mais a garrucha, mas nem com feitiço de bruxa, comungando esse mundo novo, destrói a história de um povo da nossa pátria gaúcha. Muito obrigado. Eu convido e passo a palavra agora à senhora Margarete Moraes, representante do Ministério da Cultura, Região Sul.
boa noite a todos e a todas. Para nós, da representação regional do Ministério da Cultura, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Eleonora e eu, é uma honra muito grande nós estarmos nesse momento na cidade de Canela, falando sobre as políticas culturais do nosso Ministério. Eu quero cumprimentar e agradecer a presença da secretária Neuza, da Educação e Cultura, dizer que nós já fomos muito bem recebidos pelo senhor prefeito municipal hoje, na prefeitura, nos dando uma notícia maravilhosa, que além de terem assinado a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, em tão pouco tempo de gestão, ainda vai criar um órgão público exclusivo para a cultura de Canela, a Secretaria Municipal da Cultura. Eu acho que essa é uma notícia alvissareira, porque a cultura em Canela existe, vocês são artistas, são criadores, são produtores, é uma cultura que é reconhecida em todo o estado, em todo o Brasil, que atrai pessoas de fora, mas que ela precisa se desenvolver, ela precisa do apoio oficial, ela precisa de políticas culturais, que o prefeito está com muito cuidado, muito carinho, ele precisa levar esse projeto para essa casa, aqui para a Câmara, e que ele quer aprovar sem conflito. Eu acho que ele tem toda a razão nesse seu raciocínio. Então, esse nosso ministério, eu falo por ele desde a época do Gilberto Gil, quando ele perguntava, o que significava, qual era a função, qual era a missão de um órgão público de cultura. Ele disse, em uma única palavra, a palavra abrangência, de enxergar o Brasil como um todo, de que o governo federal tem que enxergar o Brasil como um todo, com toda a sua diversidade cultural, com todo o seu tamanho, sua história, sua geografia, e tem que respeitar e ajudar a desenvolver todas as formas de arte e de expressão. Todas as formas de arte e de expressão são importantes. Se elas são relevantes para determinada comunidade, às vezes uma comunidade mesmo pequena, uma comunidade específica, ela é tão importante quanto o Gilberto Gil cantando para o Brasil todo, ou como Chico Buarque. Todas as culturas são importantes e elas precisam ser reconhecidas pelos governos. Então, eu também quero agradecer muito e parabenizar o movimento Canela Criativa, que faz tempo que eu venho acompanhando de longe, que já foram a Porto Alegre, que nós já recebemos muitas vezes na nossa representação, nós encontramos com o Sandro Bonato, com o outro Daniel, cumprimentar todos os componentes desse grupo, porque eu acho que esses grupos são revolucionários, porque eles nascem de baixo, eles nascem de um desejo, de uma necessidade de aperfeiçoar e ajudar a desenvolver a arte e a cultura e fazer com que esse trabalho que vocês fazem, o trabalho de artista, chegue a todas as pessoas, seja reconhecido em Canela como deve, com toda a dignidade que o artista merece do poder público, e seja reconhecido também fora de Canela, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Então, citar apenas esses, mas em nome deles eu quero cumprimentar todos e cada um de vocês, sendo desse movimento ou não, da Lorena, do Daniel, do Mário, do Sandro Bonato, meu amigo, da Suzana, e de todos vocês, dos dois Daniel, que eu conheço, e dizer que vocês estão fazendo um trabalho de apoio, de valorização da arte. Então, vocês têm em cada cadeira uma revista do Ministério da Cultura que mostra uma síntese do trabalho do Ministério, que eu não vou dizer todo para vocês, mas eu vou falar apenas em alguns projetos que estão acontecendo. Por exemplo, o Vale Cultura, ele já foi votado no Congresso em dezembro de 2012, ele está sendo regulamentado e daqui a um mês será lançado oficialmente em todo o Brasil, que significa o seguinte: a partir de uma pesquisa que constataram que a maioria das pessoas, eu acho que não é o caso de vocês, mas a maioria das pessoas no Brasil, nós temos que pensar no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, em regiões mais carentes que essa nossa,
não tem nenhum acesso à arte e à cultura, não sabe o que é cultura, fica refém da televisão e às vezes de péssima qualidade, às vezes de boa qualidade também. E que eles não têm acesso porque não tem dinheiro para comprar um livro, não tem dinheiro para comprar um ingresso para ir no teatro, para ir no cinema, não tem dinheiro para comprar um instrumento. Então o Vale Cultura já está aprovado. Ele será lançado por meio magnético, como se fosse um vale refeição, o vale transporte, aliás, como se fosse o vale transporte, e ele pode ser liberado a todos os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Eles terão direito a um vale mensal de R$50. E esse valor é cumulativo, pode comprar prestação alguma coisa, e serve para consumir a cultura. E isso significa que o artista vai poder vender o seu CD alternativo, poderá vender, que a banca de revista poderá utilizar do Vale Cultura, que o artista, o músico, pode comprar sua guitarra em longuíssimas prestações também a partir do Vale Cultura. Então vai dar condições para que a cadeia produtiva da cultura ela cresça. Pode comprar artesanato, pode comprar obras de arte, pode comprar tudo aquilo que diz respeito à cultura. Pode ir ao cinema, ao teatro. Se o ingresso é R$200, pode fazer em 4 vezes. E esse vale ele será subsidiado pelo governo federal aos empresários que aderirem, e o trabalhador deverá colocar R$5. Eu acho assim, isso é uma síntese muito pequena, aqui tem mais dados. Também existem os céus das artes e dos esportes, que não sei se não tem aqui, né? Canela não aderiu, mas poderá aderir, que são equipamentos culturais sofisticados, dotados de todas as condições, melhor som, melhor luz, para todas as expressões artísticas, com arte e cultura digital, enfim, com os meios mais sofisticados. E esses céus das artes eles já foram aprovados em 360 cidades do Brasil, e o governo municipal apenas doa o terreno, que tem 3 tamanhos, e o governo federal constrói e entrega pronto. E agora os próximos editais que nós divulgaremos dizem respeito a atividades artísticas e culturais dentro desses céus. Mesmo que não tenha céus na cidade, os artistas podem se inscrever para se apresentar em uma cidade que tenha os céus. E no Rio Grande do Sul, se não me engano, acho que eram 22 e agora... Mas agora estão aptas só 2. Por enquanto estão concluídas 2 céus. Em outros estados, como no Paraná, tem muito mais. Isso depende assim, de uma agilização da prefeitura. Então, tem políticas para todas as áreas da cultura, considerando a nossa diversidade cultural. Essas políticas, elas são viabilizadas através de 2 financiamentos. Um é pela Lei de Incentivo à Cultura, que vocês conhecem e que vocês também atuam nessa lei, trabalham, já foram várias vezes selecionados. E o outro momento é o Fundo Nacional de Cultura, que daí saem os editais, saem acordos diretos com os municípios, cujo governo federal coloca 80% de um projeto e o município a contrapartida apenas de 20%. Então, Canela é uma cidade, eu acho que em nível superior, se nós considerarmos o Rio Grande do Sul, não é? Por várias razões, inclusive pelo poder econômico, por ser uma cidade turística, referência no Brasil todo, e cada vez mais Canela se coloca como uma cidade cultural. O Ministério da Cultura se coloca à disposição de todos vocês. Para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês têm aqui nessa revista o endereço das regionais. São 8 regionais do Brasil, e a nossa também está aqui com o endereço, fica ali em Porto Alegre, na André Poente 441, conjunto 604, e os telefones e os e-mails. Então nós estamos à disposição de todos e de cada um. E outra maneira de financiamento é a partir de editais. O Ministério coloca editais, determinados editais,
republicanamente aberto para todo o Brasil, e as pessoas se inscrevem e serão selecionadas. Aquelas que forem selecionadas recebem aquele prêmio que é para realizar o seu trabalho. Nós lançamos editais para os afrodescendentes, foi muito importante. Lançamos editais específicos para artistas mulheres, esse ano ainda, e dentre muitos da FUNAT, de dança, do circo, do teatro, e agora nós estamos, então, trabalhando esses editais que dizem respeito ao ano que vem no Brasil, em 2004, nas cidades sedes da Copa do Mundo. Então, na Copa do Mundo, haverá toda uma programação cultural que é determinada pela FIFA, porque eles são os donos da Copa do Mundo. Quando o Brasil assinou esse convênio, sabia que era assim, e eles que escolhem os seus artistas, eles têm esse direito, eles escolhem os seus artistas, e infelizmente eles têm uma visão distorcida, que acham que a arte e a cultura diz respeito apenas ao Rio de Janeiro e São Paulo, não é? Então eles vão colocar os seus artistas em todos os palcos e isso será retransmitido pela Rede Globo. Aí o Ministério da Cultura compreendeu que o Ministério deveria fazer um edital específico para esse evento nas 12 cidades da Copa do Mundo, mas que qualquer artista do Brasil poderia concorrer e mostrar o seu trabalho. Porque vocês que já são uma cidade de turismo sabem muito mais do que eu, que os turistas querem conhecer aquilo que é diferente, aquilo que é singular, aquilo que é único. E aí, quem expressa isso é a nossa cultura. Desde a Revolução Farroupilha, não é? A cultura do hip hop, do rock, do reggae, da música clássica, da música popular brasileira, se a gente pensar em música. Mas toda a nossa riqueza e a nossa diversidade cultural que esse movimento vem trabalhando, a gente quer mostrar aquilo que é único. E nós acreditamos e queremos que aconteça assim, que os turistas não venham só para a Copa, que eles venham antes e queiram conhecer o entorno e que permaneçam um pouco. O jogo mais próximo é Porto Alegre, mas o que é mais atrativo, né? Eu sempre ouço falar no Vale dos Vinhedos, nas Missões e na Serra, que é Gramado e Canela. E a gente pretende que isso também, que eles venham conhecer, e eles vão gostar exatamente daquilo que é o único, que é autêntico, que é legítimo, que é de raiz. E é isso que a gente quer mostrar. Então o Ministério, ele bolou um edital muito abrangente, que parece muito difícil e que no primeiro olhar é difícil mesmo. Nós lemos, a Eleonora estudou muito, e eu já apresentei esse edital lá em Porto Alegre também, mas ela que vai apresentar, porque ela estudou mais do que eu, ela sabe mais. Mas ele não é difícil, é que ele é abrangente no sentido, às vezes as pessoas confundem qual o foco, aonde vai se encaixar aquele trabalho que é meu. Então, eu acho pessoalmente que o das artes, que é o eixo primeiro, eixo Brasil das artes, é o mais fácil, porque é das artes, é para as artes plásticas, é para o circo, é para a dança, é para a música, é para o teatro. Mas os outros também são super importantes, das culturas tradicionais, as culturas das nossas raízes, o artesanato, a gastronomia, a moda, o design, a arquitetura, tudo é possível nesse edital da Copa. Como eu poderia ficar falando aqui 3 horas sobre o Ministério da Cultura, mas eu acho que é bastante prolongado esse edital, e uma das nossas missões é ajudar vocês a entenderem esses editais, porque a arte e a cultura existem, vocês são maravilhosos, tem artistas de primeira grandeza, originais, tudo aquilo que deve conter um artista, mas às vezes esse artista tem dificuldade em colocar isso na planilha do edital, né? Então a nossa missão hoje aqui é responder para vocês as questões mais profundas, como as questões mais comuns, que pode parecer uma bobagem, ter vergonha, perguntem, aproveitem que nós estamos aqui. Nós apresentamos em Porto Alegre numa tarde de sábado, muito frio, com uma chuva intensa e um movimento. Canela Criativa estava lá presente. E muitas perguntas nós não conseguimos responder lá, porque foi a primeira vez que nós apresentamos. Aí, dia 5 agora, na usina do gasômetro,
nós convidamos o Diogo, que trabalha em Brasília, no Ministério da Cultura, e ele foi um dos que escreveu esse edital. Então, muitas pessoas perguntaram para ele, e aí nós também nos esclarecemos. Eu acho que hoje nós temos mais condições de resolver as questões. Mas mesmo assim, se a gente não conseguir responder, a gente diz, e no final do edital haverá um e-mail que é só para vocês entrarem nesse e-mail e colocarem as suas questões para o Ministério, lá para Brasília, e eles vão responder. E se por acaso não resolverem, vocês nos procurem na regional, colocando essa questão que não teve resposta. Às vezes tem perguntas demais, não é? Que a gente ajuda a fazer essa ponte com vocês. Então, é importante que se esclareçam, que leiam o edital umas 5 vezes cada um, no mínimo, que leiam o edital umas 5 vezes, e que qualquer questão, podem nos ligar, podem mandar e-mail no meu nome ou no nome da Eleonora, que a gente quer o seguinte, que só se a gente pensar na lei, Rouanet, na lei de incentivo à cultura, o ano passado o governo federal gastou 1 bilhão e 600 milhões nessa lei, para todo o Brasil. E o Rio de Janeiro e São Paulo levaram 79%, os dois estados. E nós queremos que esse dinheiro seja melhor repartido, que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Acre, o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste, eles também têm um direito a esse acesso, porque existe a arte, e toda a arte vale a pena, toda forma de cultura deve ser respeitada e vale a pena. E cada estado, cada comunidade tem a sua forma de expressão. Se vale a pena para aquela comunidade, vale a pena para o Brasil. A gente quer equilibrar esses recursos e a ministra Marta Suplicy está muito interessada nisso. Então eu vou sentar e vou pedir para a Eleonora apresentar o edital para vocês. Ela apresenta, vocês vão anotando todas as questões, aí no final a gente ajuda a responder todas as dúvidas, todos os problemas, porque nós viemos aqui para isso, para ajudar vocês a entenderem algo que às vezes parece tão difícil, né? A minha geração tem muita dificuldade de abrir o computador com a informática, online, etc. Não é, secretário? Mas a gente se esforça e consegue. Então, às vezes, para mostrar que é possível. Nos editais dos afrodescendentes, quando foram abertos, no tempo regulamentar, na nossa região teve 0. Ninguém se inscreveu, ninguém. E no total, em todo o Brasil, foram 18. A ministra perguntou para o Antônio Graça, presidente da FUNAC, quantos escreveram? 18. Aí ela pediu para as regionais fazerem isso que nós estamos fazendo aqui, e aí no Rio Grande do Sul se inscreveram 80, no Paraná 37 e em Santa Catarina 24. Então a gente acha que a gente está ajudando, né? Está contribuindo, e muitos foram aprovados, e isso que é o melhor, né? Eles conseguiram chegar lá, então quebra um tabu que não pode fazer, tem que fazer, tem que arriscar, porque quem trabalha com arte e cultura está sempre arriscando, é isso, né? A vida é um risco, porque nós sabemos que a vida é incompleta, e a gente sempre quer mais, né? Sempre tem que estar aprendendo, sempre tem que estar mudando, e essa é a nossa missão aqui. Muito obrigada a todos vocês. Pessoal, boa noite a todos e a todas. É um prazer ter aqui em Canela e a gente poder divulgar esse edital, né? Como a Margarete disse muito bem, ele é um edital bem abrangente, né? Tenho certeza que todos aqui vão se achar em algum eixo para poder escrever um projeto, né? Então é muito bom. Eu tenho algumas coisas práticas aqui que a Lorena me passou, que nós vamos ser agraciados aqui com coffee break. Então, nós temos que ajustar nossos horários aqui, como é que a gente faz. Se eu apresento, a gente vai para o coffee break, depois a gente retorna para as perguntas, tá? Apresenta e depois pergunta, eu acho. As perguntas, ela quer um intervalo para o coffee break. Tá, claro. Não, aí vai do pessoal o que eles preferem. Pois é, vamos coffee ver. break, depois as perguntas, ou tudo batido e depois a gente vai pro coffee break, que daí não é mais o coffee break. O que vocês preferem? Um de cada vez, um de cada vez.
Vamos batido, reto, até o final? Ou Até o fim? Vamos fazer melhor. Tá, só para a gente Eu acho melhor. acordar, então. Então tá. Bom, esse edital, como a Mari falou, ele vai ser desenvolvido... Não, na realidade, é um edital diferente. Ele é uma contratação, é um concurso. Pela primeira vez também, nessa gestão, o Ministério está fazendo um concurso e uma contratação de serviço. Então, aí já surge a primeira diferença. Nós não vamos ter nesse edital uma prestação de contas como nós temos nos nossos editais, que geralmente são lançados pelo MINC. A nossa prestação de contas desse é o espetáculo em si, é a apresentação do trabalho, em que o Ministério vai poder acompanhar se ele foi executado ou não. Então, é um relatório de vocês, fotografando, escrevendo, dizendo como aconteceu esse edital, sem necessidade daquela prestação mais detalhada de contas. Então, os servidores do MINC vão acompanhar as apresentações para ver se elas são executadas corretamente como estão propostas no projeto. Então, isso é uma grande facilidade já, né, desburocratiza bastante nesse período. Esse período da Copa, essa programação da FIFA com a Rede Globo vai ser na FanFest, né, que é um espaço que a FIFA e o Ministério, não, e a Organização dos Esportes aqui do Brasil, eles acordaram que possivelmente vai ser perto sempre dos estádios, né? No caso específico de Porto Alegre, a FanFest era para acontecer, estava prevista para acontecer na frente do Mercado Público, aquele espaço do lado do Guilherme Pérez, né, para localizar. Depois uma série de movimentos que existiram, né, com a destruição do Tatu-Bola, tal, todo esse movimento da rua, que é legítimo, que nós não podemos dar as costas também, que nós temos que saber ouvir esse movimento. Essa FanFest saiu dali, esse movimento de protesto, ela saiu dali. A Prefeitura de Porto Alegre ainda está estudando o local dessa FanFest. Possivelmente seja no Anfiteatro Pôr do Sol, que é a caminho do Beira-Rio, que é o estádio que vai sediar a Copa. Mas isso é uma decisão da Prefeitura de Porto Alegre que ainda não foi tomada. Bom, o Ministério da Cultura vai ter um espaço de 200 metros quadrados para colocar também pequenos eventos, né, e exposições de artesanato. Esse espaço de 200 metros quadrados vai ter um palco multiuso, vai ter um espaço para vídeo, para apresentar os vídeos interativos, né? A pessoa vai poder chegar ali, clicar e ver a cultura lá do Nordeste, lá do Sudeste, lá do Centro-Oeste, e um espaço com algumas bancas para mostrar, para ter uma mostra do artesanato local. Então, também esse espaço em Porto Alegre, ele não ainda está definido, mas uma coisa é certa, não vai ser junto com a FanFest. Até porque essa agenda é uma agenda super positiva. E nós não podemos ser ingênuos de achar que não vai ter alguma manifestação nesse período da Copa, né? Então a gente quer tornar esse edital do Ministério da Cultura a agenda positiva da cultura nas cidades sedes. Bom, então vamos lá. Daniel, vamos? Bom, o que é esse concurso? São seleção de trabalhos artísticos culturais para uma futura contratação de apresentações no período compreendido de 10 de junho a 15 de julho. Então, o projeto de vocês tem que englobar tem que ficar dentro desse período. No intuito de difundir a riqueza cultural brasileira no período de realização dos Jogos 2004 em suas cidades sedes. Quais são as cidades sedes, então? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Natal, Cuiabá, Brasília, Manaus e Fortaleza. Bom, esses projetos eles podem ser colocados em qualquer uma destas cidades sedes. Tá? Bom, o que nós estamos orientando? Que seja nas cidades sedes mais próximas por uma questão de custo, de valores. Né? Vários editais aqui, vocês vão ver nos vários eixos, tem um valor, por exemplo, de R$60 mil.
Uma coisa é tu teres esses 60 mil reais e apresentar teu projeto, levar teu grupo para apresentar em Porto Alegre, que são 100 e poucos quilômetros daqui, do que tu levares para outro estado, que daí entra nesses valores, tu tem que fazer todo o custo de passagem, de hospedagem. Não que não seja muito bom mostrar a cultura daqui em outras partes do Brasil. Curitiba também, são as duas cidades sedes da região sul, Curitiba e Porto Alegre. Então a gente sugere que eles sejam apresentados nessa região. Nada impede que vocês consigam levar, ainda mais tem alguns shows mais solo, alguma coisa assim, vocês podem colocar em outras cidades sedes do Brasil, da Copa do Mundo. Tá? Pode passar? Bom, quem é que está apto a participar desse concurso? Artistas, coletivos, agentes e produtores, trupes e grupos, formais ou informais, com atuação na área cultural. Então, vocês podem ter grupos constituídos com CNPJ, grupos informais que não têm CNPJ também pode entrar. Bom, aqui, gente, também a gente pensa que vocês teriam que otimizar um pouco mais por causa do imposto de renda né, que é retido na fonte quando vocês entram como pessoa física. Né? Que esse imposto de renda é retido por lei 27,5%. E se vocês entrarem como CNPJ, não tem esse desconto total. Né? Então fica muito mais viável quase para o teu projeto. Ou também cuidar na planilha de custo, quem vai fazer como pessoa, quem vai entrar como pessoa física, lembrar que a primeira coisa teria que descontar esse imposto de renda para depois fazer a planilha em cima do restante do recurso. Né? Então são coisas assim que às vezes a gente se entusiasma e esquece que tem essa retenção para a pessoa física. Bom, as inscrições do concurso Cultura 2014, elas estão abertas de 9 de agosto a 23 de setembro e deverão ser feitas exclusivamente pelo sistema Salic Web, disponível no site www.cultura.gov.br. Bom, nós esperamos, e a gente está apostando, que esse edital seja prorrogado. Até porque mais adiante vocês vão ver que há necessidade de cartas de anuência, de espaços públicos para vocês apresentarem seus projetos. E isso demora um pouco, até entrar em contato com os museus, com os equipamentos culturais de Porto Alegre, solicitar essa carta, buscar, vocês vão ver que vocês vão ter que fazer 5 apresentações. Então a gente acha que ele vai ser prorrogado. Nós não podemos nem agendar nossas novas apresentações depois do dia 23, porque a gente não tem certeza que ele vai ser prorrogado. Né? Bom, exclusivamente pelo sistema de Salic Web. Tá? Então, esse Salic Web, eu acho que a maioria, quem é artista, quem é produtor, já trabalhou com esse Salic Web, mas no site, dentro do edital, tem um tutorial que ensina passo a passo colocar seus projetos no Salic, tá? Item por item, com desenhos, mostrando onde tem que clicar. Então, qualquer pessoa seguindo essa cartilha ali vai conseguir colocar seus projetos. Nós sempre orientamos, e é uma coisa muito óbvia, mas que tem que lembrar, não deixar para o último dia a inscrição no Salic, porque congestiona o sistema e tu não consegue mesmo. A gente fica recebendo telefonemas na regional o tempo inteiro, não estou conseguindo, não vai conseguir no último dia mesmo, está congestionado. E outra coisa, depois que vocês anexam todos os documentos, tá? Que for anexar todos os documentos, se vocês enviaram, no dia seguinte, se vocês lembrarem que tem que colocar mais alguma coisa no portfólio, não vai dar mais. Tá? É o que vocês colocarem na hora. Coloquem toda a documentação, clique no enviar. Clicou no enviar, retorna o cursor lá em cima e olhe se a mensagem foi enviada com sucesso. Tem muita gente clica no enviar, não olha, não foi e acha que seu projeto foi encaminhado e depois vai ver na listagem dos habilitados não está. Nós temos muitos projetos do Arte Negra foram inabilitados por coisas muito bobas, como por exemplo, esqueceram de assinar. E era via correio, vários projetos, vocês olharem lá no site da Funarte, inabilitado, faltou assinatura. Às vezes bons projetos, muito bons projetos, ficam inabilitados por isso. Bom, os eixos então.
Eixo Brasil das Artes, são 4 eixos. Nós vamos ver um por um depois. Eixo Brasil das Artes vai englobar dança, música, circo, teatro, literatura e artes visuais. O Eixo Brasil Diverso são as manifestações tradicionais de cultura tradicional, cultura viva, que aqui só pode escrever quem é ponto ou pontão de cultura, e patrimônio. No Eixo Brasil Criativo, entra arquitetura, moda, artesanato, design e gastronomia. E no Eixo Brasil Audiovisual são produções inéditas e com livre tema de filmes de ficção, documentário ou animação. Bom, qual é o diferencial aqui dos 4? É o último, o audiovisual, é que deve ser, o produto deve ser inédito. O audiovisual de 26 minutos, de média duração, inédito. Os outros 3 eixos podem ser apresentados com espetáculos que vocês já têm, que já se apresentaram, que já foram produzidos, etc, etc. Então, vocês têm o espetáculo pronto, tá? Vocês podem apresentar. Então, não é alguma coisa nova, vocês podem ter todo espetáculo de dança, de teatro, pronto, ou de música, vocês só vão escrever, elaborar o projeto e encaminhar. Então, isso também é uma coisa boa desse edital, que geralmente os outros do MINC pedem uma coisa inédita, né, que não pode ter sido apresentado antes. Esse aqui não. O único inédito é o audiovisual. Bom, o Eixo Brasil das Artes. Ações que fomentem ou desenvolvam atividades voltadas para o processo de criação, promoção, difusão, produção, divulgação, circulação e fruição de bens, serviços e expressões artísticas e culturais brasileiras. Então, tem um leque muito grande de opções para vocês escreverem. Então, o grupo de dança serão selecionados no mínimo 21 trabalhos artísticos culturais de espetáculos de dança já montados e executados para o desenvolvimento de atividades artísticas de dança em todas as suas modalidades, podendo ser realizados em espaços convencionais, alternativos ou na rua. Então, que no mínimo 21 projetos, né? Então, por aqui nós vamos ter uma pontuação até 20. Todos acima de 11 pontos, eles estão aptos a serem contratados. Vão ser contratados os que tiverem a pontuação mais alta, é evidente. Se por um acaso não tiver a documentação, vai a sequência, né, a pontuação menor. Se sobrar recurso do MINC, se o MINC, quando chegar em junho por aí, tiver mais recurso, conseguir um recurso a mais, vão ser mais de 21 projetos selecionados. Então aqui é no mínimo 21 projetos para serem apresentados, né? Vocês imaginem no mínimo 5 apresentações, né? Multiplique por 5, são 108 apresentações de cada uma dessas modalidades, né? Então a cultura vai se espraiar, como dizia nosso amigo Olívio, por todo o Brasil. A música, o grupo B, serão selecionados em âmbito nacional, no mínimo 21 trabalhos artísticos para as apresentações de shows, concertos ou eventos similares, podendo ser realizados também em espaços convencionais, alternativos ou na rua. Então, espaços convencionais, se vocês precisam, né, de um espaço fechado, de um teatro para uma apresentação, vocês vão ter que buscar carta de anuência, vamos supor, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Se for na Casa de Cultura Mário Quintana, por exemplo, vocês vão buscar essa carta de anuência da casa e, consequentemente, do Estado. E se for na rua, na praça, vocês vão buscar essa carta de anuência com a SMAN, que é a Secretaria do Meio Ambiente. A Margarete, nós, enquanto regional, nós já contratamos com a Prefeitura de Porto Alegre, todas as coordenações artísticas deles estão em parceria com o Ministério, né? Vão dar essa carta de anuência. Então, essa você só contatar, né, que vai estar disponível a carta de anuência para todo mundo. Nós temos que ir no Estado ainda. Falta o Estado nós acordarmos ainda, mas a Prefeitura já está acordada. Claro, gente, para a Prefeitura de Porto Alegre, para o município de Porto Alegre é muito bom, né, porque o Ministério está entrando com todos esses espetáculos e a Prefeitura não vai precisar colocar recursos, que é tão difícil, né? Fazer uma programação para esse período teria um custo muito alto. E o Ministério está abraçando esse custo. O circo
Serão selecionados em âmbito nacional no mínimo 21 trabalhos artísticos também voltados para espetáculos circenses, já montados, que podem ser executados dentro ou fora da lona tradicional, por trupes, grupos ou companhias, de modo a propiciar ao espectador uma visão ampla da diversidade, da diversificada produção circense brasileira. O teatro também, né, 21, no mínimo 21 projetos, né, peças teatrais já montadas, pode ser teatro infantil, para adolescente, para adulto. Literatura, aqui fica um pouquinho diferente, né? São 21 projetos também, trabalhos artísticos de promoção e acesso ao livro e à leitura. Então aqui eles poderão ser destinados a encontros, se quiserem montar um encontro, né, com escritores gaúchos ou escritores da região sul, né, ou com temáticas diversificadas, podem fazer um encontro, podem fazer seminários, podem criar exposições, feiras, né, de livro, claro, ou eventos similares que tenham a literatura como foco da ação, podendo também em espaços convencionais, alternativos ou de rua, né? O pessoal da jornada literária, por exemplo, de Passo Fundo, pode criar também uma mini jornada literária, né, nesse período da Copa em Porto Alegre, né, e assim por diante. E as artes visuais, aqui não são 21 projetos, são 24 selecionados, sendo que no mínimo 12 trabalhos artísticos para ser realizada exposições ou mostras específicas em museus. 12 trabalhos com exposições em museus e 12 trabalhos para a realização de exposições, mostras ou intervenções urbanas fora dos museus, né? Então vai ter um apoio totalizando 24 projetos selecionados, um pouquinho mais. Então esse é o Brasil, foi o Brasil das artes, né, que abrange todas essas linguagens artísticas, que nós consideramos assim o que é mais acessível até para apresentar, porque muita gente já tem todos esses espetáculos prontos. O Brasil, eixo Brasil diverso, são as ações relacionadas com as manifestações tradicionais de todos os estados do Brasil, né, com atividades entre pontos de cultura ou a valorização do patrimônio material e imaterial brasileiro. Então aqui nós temos manifestações tradicionais, nós vamos ter um subeixo do cultura viva e um subeixo do patrimônio material e imaterial. Nas manifestações tradicionais é o único eixo aqui que já vai estar determinado aonde esses selecionados vão apresentar seus trabalhos. É o único eixo que já está pré-determinado. Então serão 27 trabalhos artísticos para circulação de manifestações características das culturas populares e tradicionais referentes no Estado. Por exemplo, cultura tradicionalista é uma cultura de referência do nosso Estado. Pode se inscrever para circular com essa manifestação. Não só a tradicionalista, né? Tem várias outras manifestações que são aqui do Rio Grande do Sul, mas estou citando entre elas a mais forte nossa aqui, que é tradicionalista. Os candidatos desse grupo cultural podem apresentar as manifestações tradicionais de quaisquer localidades do Brasil, mas deverão indicar no ato de inscrição qual o estado de origem da manifestação tradicional que pretendem apresentar durante a Copa. Então isso vai ser indicado na hora da inscrição. No intuito de promover o intercâmbio entre as manifestações tradicionais, a circulação das apresentações, no mínimo sempre 5, né, obedecerá a uma tabela. Então, aqui é esse eixo, subeixo, aliás, das manifestações tradicionais, é que já está estipulado, já está previsto aonde vai ser apresentado. No caso nosso, o selecionado aqui do Rio Grande do Sul vai realizar sua apresentação em Natal. E nós vamos receber aqui em Porto Alegre, da cidade de Natal e do Piauí, né? São as duas, de Natal e Piauí, é Piauí, né? É Piauí. É Piauí, que vão apresentar em Porto Alegre. Tá?
Então isso já está estipulado. Então não é só para o estrangeiro, né, que vem aqui conhecer a nossa cultura, é para o próprio Brasil, para todo o Brasil conhecer também a sua cultura, né, a sua diversidade cultural. O norte conhecer do sul e o sul conhecer do norte. Então a gente poder fazer esse intercâmbio. Então quem se inscrever aqui sabe que sua apresentação, se for classificada, vai ser de Natal, o que não é nada mal, né? O outro eixo, então, de Cultura Viva, serão selecionados 12 trabalhos artísticos culturais para a realização dos circuitos culturais, e a realização dos circuitos Cultura Viva deverão ser encaminhados exclusivamente por pontos ou pontões de cultura. Né? Aqui em Canela nós temos pontos de cultura, né? Tem dos bonecos, né? Os bonecos de Canela, tem. E tem agora também, já receberam mais, acho que 2 ou 3 pontos de cultura, né? Acho que tem. Então, mas não precisa se inscrever só um ponto. Podem fazer, se reunir vários pontos ou um pontão de cultura e realizar esse projeto. E ele tem uma diferença também, que além do ponto de cultura, tem que agregar 6 outras instituições, né? Então vai ficar, e vai apresentar durante não 5 dias, 15 dias ininterruptos. E também aqui, pode passar, aqui também já tem previsto que tipo de apresentações, quais as apresentações que o ponto de cultura vai ter que fazer. Então, cada circuito desse ponto deverá conter no mínimo 4 equipamentos urbanos e apresentar um conjunto de no mínimo 4 atividades planejadas a partir de 4 linhas de ação. Então, primeiro, vai ter que fazer uma exposição do Mostra do Cultura Viva com foco nos direitos humanos, em um dos espaços do circuito. Então, uma das características vai ser uma exposição com foco nos direitos humanos. A outra são atividades de formação junto às entidades que estão participando. Então, aqui fazer seminário, oficinas, intercâmbios, né? Residências artísticas e culturais em espaços e pontos de cultura definidos pelo candidato. Então, é um outro subeixo. Um terceiro serão atividades de difusão da produção artística cultural. Então, aqui apresentações cênicas, de música, né? De audiovisual, artes plásticas, intervenções urbanas, cortejos, que isso os pontos de cultura sabem organizar muito bem, né? Dentro desse circuito. Então, uma mostra com foco nos direitos humanos, seminários, intercâmbios, né? Residências, oficinas com os participantes, mostra de atividades das linguagens artísticas e por último, outro eixo, pode passar, são atividades de promoção da cidadania cultural. Então aqui tem seminários voltados às comunidades, roteiros de visitação a espaços culturais e pontos de cultura, campanhas de promoção de uma cultura e direitos humanos e oficinas voltadas à comunidade, mobilização de públicos específicos, entre outras atividades. Então, esse é o eixo do Cultura Viva. Eles deverão ter uma duração de 15 dias ininterruptos, porque é uma programação extensa, né? Não é uma programação pequena, e cada circuito deverá envolver, no mínimo, a participação direta de 6 entidades da sociedade civil, que nesse concurso serão denominadas de pontos do circuito. Então, artistas, grupos, coletivos, instituições culturais. E o último do Brasil Diverso, que é o grupo do patrimônio. Então, aqui serão selecionados também 21 trabalhos artísticos relativos ao desenvolvimento ou melhoria de roteiros e circuitos culturais que contemplam as manifestações do patrimônio cultural brasileiro, tanto nas suas dimensões materiais quanto imateriais. Então aqui, né, roteiros poderão ser temáticos, tem exemplos aqui, poderão fazer circuitos em núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, museus, centros culturais, bens individuais, coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos e assim por diante. Então, tem um leque muito grande de roteiros. E aí, gente, o que vai ser considerado, depois vocês vão ver
na seleção, isso ali. Aí vai a criatividade, né? É vocês colocarem o diferente, né? Nesses projetos, uma coisa mais peculiar, que ainda de repente tem uma sacada que ninguém teve ainda. É isso que vai determinar de repente essa pontuação melhor e a classificação. Pode passar. E o Eixo Brasil Criativo. Esse aqui são trabalhos culturais de ações de identificação, valorização e promoção dos 5 setores criativos brasileiros, fortalecendo identidades e criando condições para sua sustentabilidade, representativos de todas as regiões do país. Então aqui nós vamos ter nesse grupo esses 5 setores: arquitetura, moda, artesanato, design e gastronomia. As propostas deverão destacar elementos característicos da cultura local e incorporados aos produtos, dados históricos, curiosidades, matrizes. Aqueles que vão, né, daqui do Rio Grande do Sul se apresentar em Natal, é 150 mil o recurso para essa apresentação. O Cultura Viva são os 15 dias e tem aqueles 4 sub-eixos, vai receber 200 mil reais. O Patrimônio, 60 mil. Os outros, arquitetura, o Eixo do Brasil Criativo, né? Arquitetura, moda, desenho, artesanato, design e gastronomia vai receber 250 mil reais. Por quê? Porque também tem as 5 regiões do Brasil para poder montar, né? As 5 coisas características das regiões do Brasil. E o audiovisual, 95 mil, que a gente considera um recurso bem bom, né, para produzir um filme de 26 minutos de curta-metragem. É um recurso significativo, né? Então, esses são os valores. Aqui já estou colocando novamente que poderá haver uma antecipação parcial do pagamento do contrato de 30% do valor do projeto, mediante uma comprovação, né, e justificar sua viabilidade, levando em consideração a entrega do produto ou as atividades de pré-produção e pré-execução, tais como reserva e compra de bilhetes aéreos, marítimos, terrestres, aluguéis de veículo, por exemplo, aqui vocês, para levar para Porto Alegre, vocês vão ter que alugar um veículo para levar, transporte, pagamento antecipado de hospedagem, aluguel e reserva de espaço físico, confecção de materiais, taxa de ocupação se houver, aluguel de equipamentos também se alguém precisar. Então isso, desse recurso vocês vão conseguir solicitar uma antecipação de 30%. Os recursos serão aplicados para o pagamento de contratos dos projetos culturais que cumprirem todos os requisitos legais. Como eu já expliquei para vocês, o projeto é executado, vocês vão receber, né? É diferente do que aqueles outros editais, mas também vocês não têm aquela prestação de contas. Prestação de contas é o espetáculo. Não haverá utilização desses recursos deste concurso para custeio de despesas administrativas para sua execução, impostos, taxas, isso é o normal que tem, imposto de renda previsto na legislação também, quando devido por pessoa física, será retido na fonte. Bom, o que facilita aqui também? Nós já temos dentro desse edital uma planilha orçamentária para ser preenchida. Então já tem um modelo da planilha, então vocês coloquem ali todos os gastos, já planejam os gastos que fechem esse recurso, levando em consideração esses descontos de imposto se for pessoa física. Aí se for pessoa física vocês partam, né, em vez de 60 mil, o 30% vocês vão partir de 48 por aí, né? Então daí todas as planilhas de vocês vai ser em cima desse recurso. Mas como também já é um monte de imposto de renda, a gente sabe que é, mas também vocês podem apresentar aqui projetos que já estão montados. Então não vai ter despesa de montagem do projeto, né? Essa é a grande vantagem. É só o transporte e fazer as apresentações. Então aí também o recurso a gente acha que ele é viável, né? E tá de bom tamanho para fazer isso. As condições de participação. O objeto da candidatura deverá estar adequado a um desses eixos. Vocês vão ter que citar logo no início, quando começar a abrir o Sabic Web, em qual eixo vocês vão se enquadrar, né? E aqui vocês veem que ele é tão amplo, esse edital,
Porque às vezes pode estar pensando, mas em qual desses que eu quero me enquadrar, né? Ou qual desse meu projeto se enquadra bem, né? Então vocês façam uma leitura muito boa desse edital. Aqui nós estamos pensando algumas coisas, né? O edital tem 38 páginas, tem todos os anexos ali, tem todas as cartilhas com perguntas mais frequentes que surgiram. Então tem que fazer uma leitura bem atenta, né? Ver aonde vocês podem se encaixar, aonde vai ser melhor para o grupo de vocês. Apenas os trabalhos do grupo audiovisual é que serão que deverão apresentar produções inéditas, né? As apresentações deverão ser realizadas de 10 de junho a 15 de julho. Próximo, Daniel. Aqui sim, gente. Então, isso nós temos que cuidar. Todas as candidaturas deverão apresentar no ato da inscrição, como anexo do formulário eletrônico, a carta de intenção ou anuência do responsável pelo local de realização da atividade cultural. Esse documento deverá atestar a aprovação, a intenção ou a disponibilidade do espaço físico no período mencionado do projeto e ser emitido pelo seu representante legal, prefeitura ou museu, galeria, teatro, biblioteca, universidade, circo, galpão e demais espaços. Então, vocês vão ter que fazer 5 apresentações. Vocês podem optar por fazer 5 no mesmo espaço. Pode. Daí vocês vão pegar a carta de anuência num único espaço e vão escolher datas diversas dentro daquele espaço. Vocês podem fazer 5 apresentações em 5 espaços diferentes. Daí, então, vocês vão precisar anexar aqui dentro do SARIC 5 cartas de anuência. Tá? Então, que não é o caso do grupo G, no caso. Já está definido que já são. Assim, do tradicional não. Carta de anuência do tradicional não. Já vai estar definido. Do grupo tradicional, sim, vai ser em Natal e o próprio MINC vai determinar. Tá? Além disso, gente, mais adiante vocês vão ver, vocês vão indicar esses 5 espaços. O Ministério, para aquele espaço seu, espaço MINC, ele pode, dentro do projeto de vocês, solicitar que 2 apresentações sejam dentro do espaço MINC. Tá? Pode solicitar, principalmente apresentações assim, que sejam com fantoches, os saraus, uma roda de samba pequena, né, que comporte dentro desses 200 metros quadrados. Então, o MINC pode, de repente, solicitar para vocês, dentro do projeto, depois, na hora da contratação, que 2 apresentações de vocês sejam dentro daquele espaço MINC. Que Eu disse que é um prêmio também. Claro. Já vai estar todo pronto. O espaço MINC em Porto Alegre, gente, também não está fechado, porque a Prefeitura ainda não fechou isso, mas veio uma representante da Secretaria Executiva do Ministério aqui conversar e ela gostou muito do espaço do gasômetro, que é um espaço amplo, né? E que é o trajeto, de repente, para o estádio da Copa, né? Seria ótimo, né? A gente, se dependesse só de nós, seria no gasômetro esse espaço MINC, não colado na FanFest, né? Não colado na FanFest, e depois o estádio Beira-Rio para os Jogos da Copa. Né? Seria esse trajeto, que seria bem interessante. E a circulação também na usina normalmente já é uma grande quantidade de povo, né? Imagina num período de Copa. Então, todas as candidaturas deverão indicar detalhamento técnico, logístico e orçamentário para a realização das atividades culturais a serem inseridos no anexo 2. O anexo 2 já está prontinho, vocês só vão inserir todos esses aspectos nessa planilha, incluindo custo de atividades de pré-execução, transporte, hospedagem e alimentação. As condições, né? Aqui. No intuito de compor a programação dos espaços temporários do MINC, destinado à realização das atividades culturais nesse período, o Ministério, né, pode, até 2 das atividades propostas poderão ser transferidas para os referidos espaços físicos do MINC. Então, aqui tem algumas observações, né, que daí entra naquilo que o moço letrado estava perguntando, né, algumas já tem determinado. Então, as substituições, transferências dos locais de realização das apresentações poderão ocorrer exclusivamente para os trabalhos artísticos dos grupos culturais do A, B, C, D, E, G e H, conforme o item do edital.
E então aqui, nesse espaço MINC, o que pode comportar? Shows, monólogos, rodas de leitura, saraus, teatro de bonecos, fantoches, número circense, projeção de audiovisual, dentre outros de fácil mobilidade e execução que não exijam grandes espaços para a realização, né? Porque os 200 metros quadrados, vocês imaginem que vai ter também bancas de artesanato local, né? Então ele fica bem mais restrito, uma coisa mais intimista também. Critérios agora de avaliação e classificação desses projetos. Os critérios adotados, né? Primeiro, a qualidade do trabalho proposto. Então aqui vai ser analisado a clareza, a consistência do trabalho artístico-cultural, as metas, os objetivos, a acessibilidade física para o audiovisual não conta, tá? O valor artístico-cultural do trabalho, percurso histórico, a criatividade, a originalidade do trabalho, a adequação da proposta à estrutura física dos locais de realização indicado. Às vezes tem uma proposta em um local que, né, por exemplo, a Sala Álvaro Moreira em Porto Alegre dá para 100 pessoas e o palco é muito pequeno. Eu não posso colocar ali um espetáculo de dança em que eu tenho um grupo muito grande. Então essa adequação de escolha, de visão do espaço com a atividade artística. Também a gente tem que levar em conta a questão da rua, que é muito bom, a gente tomara, né, que a gente consiga fazer bastante espetáculos de rua, mas nós vamos estar num período de inverno, junho e julho, né? Então vocês também já têm que prever, né, se meu espetáculo vai para a rua, que condições que vai ter, né? Tomara que não chova, que não seja muito frio, né, para nos tirar esse espaço que é tão rico que é a rua, né? Mas alguns espetáculos de dança, por exemplo, né, com os trajes também menores, de saias, de coisas assim, que vai ser muito frio e muito, né, não vai ser bom apresentar. Outro item é a qualificação da equipe, né, a experiência da equipe envolvida na área cultural, uma adequação do histórico da equipe com o trabalho cultural proposto. E como esse edital, né, ele é bem abrangente, pode surgir grupos que se formem agora, né, gente, para apresentar em função do edital. Então aqui a gente vai ter que levar em consideração também o histórico, né, desses grupos, se eles já fizeram muito tempo trabalho, se eles vêm direto da área cultural. Porque agora cai de paraquedas, às vezes, muitas pessoas, muitos grupos, né, em época de abertura de editais nesse sentido, que não tem nenhuma prestação de contas, né. Então aqui é considerado também o histórico cultural do grupo, a área em que ele estava atuando, há quanto tempo está atuando. A coerência do trabalho artístico-cultural com os objetivos do grupo em que ele concorre. A transversalidade, né, de abranger linguagens e setores diferentes, áreas e segmentos culturais diferentes. A mobilização, a articulação e intercâmbio entre grupos, por isso que a gente coloca para vocês que vocês podem formar vários grupos para formar, de repente, apresentar um trabalho que é um circuito, né? Que é um circuito maior, não só uma apresentação de um grupo, mas sim de vários grupos, fazer esse tipo de atividade. E as propostas que apresentem estratégias de promoção e divulgação. Então, o total de pontos, 20 pontos, o mínimo atingido deverá ser 11 pontos. Pode passar, Daniel. Tá? Aqui, então, os 11 pontos, né, menos inferior a isso é desclassificado. A classificação no ordem decrescente, tudo aqui em caso de desempates, aqui até a gente não precisa ver agora, né? Se tiver uma pontuação, quais são esses critérios que são para desempatar, né? Quais são os itens em que vão desempatar? Pode passar. E aqui as informações, gente, vocês nesse site www.cultura.gov.br, vocês encontram, é o site geral do MINC, na parte do meio, embaixo, tem todos os editais abertos. Estão todos os editais que estão abertos no MINC. Clicar no que diz Cultura 2014, vai abrir uma página com as explicações desse edital. E mais para baixo, todo o edital o link na íntegra, as perguntas mais frequentes que já surgiram, que eles montaram numa cartilha, um tutorial do Salic Web, como fazer para acessar o Salic, e todos os anexos necessários. Tá? Então, estão todos prontos ali nesse site, vocês vão encontrar. Então, mais uma vez, eu lembro da leitura mais cuidadosa do edital,
né, de interpretação de alguns itens. Se vocês não entenderem, vocês tiverem dúvida, vocês podem contatar Brasília, concurso cultura 2014 @cultura.gov.br, com esse telefone 61, prefixo 61 20 24 20 14, ou nós da Regional Sul, tá? Tá ali, representação Regional Sul, Rua André Coelho, 441, conjunto 604, bairro Independência. O telefone 3204-7600. Deixamos em branco o e-mail, né? Esquecemos de colocar o e-mail. Qualquer e-mail nosso, né, o da margarete.morais, sempre @cultura.gov.br. O meu, eleonora.spinato@cultura.gov.br, ou Regional Sul, né, Regional Sul, que é o nosso, @cultura.gov.br. Qualquer um desses e-mails, né, dentro do possível a gente vai responder. Se nós não soubermos, a gente contata, né, o pessoal da Funarte para ver se nos ajuda. Porque isso sempre acontece. Quem faz o edital acha que pensou em tudo, e quando a gente apresenta tem sempre alguma coisa que a gente não se deu conta disso, né? Já aconteceram em várias cidades isso que a gente foi. E isso é bom, porque daí a gente manda dizer, a gente fica com um olhar sempre, não, mas tem esse outro item que não foi colocado, né? Então, se a gente não souber, a gente vai colocar ali. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês querem parar um pouquinho agora, fazer as perguntas. Vamos fazer as perguntas? Ou depois do coffee break, o que vocês acham? Vamos fazer um coffee breakzinho. A gente descansar um pouco, tá? Chegando aí. Todo mundo bem? Isso é uma brincadeira que a gente gosta muito de fazer, que se chama enfiar a mão no saco do Teatro Mão na Mala. Eu tenho certeza que vocês ainda não enfiaram a mão no saco do Teatro Mão na Mala, e a gente vai escolher um candidato, uma pessoa, para enfiar a mão no saco do Teatro Mão na Mala, e vai ser bem aqui na frente. E assim, é bem simples, não dói nada, enfia a mão no saco, sacode, chacoalha, tira um bilhetinho, lê em voz alta. Uhul! É só um. Deixa eu ver. Devo recitar. Vem cá, amada, vem comigo aqui. A gente te ajuda a recitar. Isso? Tu não sabe? A gente te ajuda. Tu vai recitar pra quem? Pra galera? Tu vai escolher alguém da galera? Pra toda a galera. Então vamos lá. Batista de Canela. Batista de Canela. Bom, então para ficar uma coisa mais poética, assim, né? Eu vou te pedir para ajoelhar, assim. Não. Consegue ajoelhar? Não consigo. Então eu me ajoelho, tu escolhe em mim, assim, a gente se abraça. Eu falo para ti e tu fala para eles, tá bom? Tá. Olhando no grão do olho, assim, do público, tu vai dizer... Daniel. Então tu diz para ele assim, batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce. Espalha a rama pelo chão. Espalha a rama pelo chão. O Daniel quando dorme. O Daniel quando dorme. Ele bota a mão no coração. Mais um candidato, muito obrigado. Eu queria dar mais uma candidata. Cadê? A secretária escapou. Ela escapou. Vem cá, querida. Vem cá, vamos pegar a secretária aqui. Não dói nada, enfia a mão no saco, bastante força.
que é um abraço coletivo. Bom, gente, na verdade essa interferência que a gente faz é em cantorias poéticas do Teatro Mão na Mala, e a gente normalmente faz isso nas ruas, invadindo os lugares, os estabelecimentos, brincando com toda a galera. A gente se estende há bastante tempo dentro dessa atividade, mas a gente quer deixar um recado bem singelo para vocês, tá bom? Pode ser? Pode ser? É contigo, é o teu momento, Gustavo. Então, eu faço um fundinho musical e tu taca a ficha, tá? Primeira estrela que vejo, dai-me tudo o que desejo. Eu só desejo, estrelinha, que sejas amiga minha. Diz até logo pra lua, desce aqui na minha rua, vem brincar no meu jardim, brilhando só pra mim. E quando chegar a hora de ir pro céu e eles ir embora, leva contigo uma rosa, tão bonita e bem cheirosa. Guarda a flor como lembrança do meu amor de criança. E assim, estrelinha amada, tua luz será perfumada. Fica um recado para vocês. Como a música que a gente entrou cantando, se essa rua fosse minha, e na verdade ela já é minha. A nossa rua da cultura, das artes, ela está aí, ela está formada. Quem tem bons olhos que a veja e aproveite essa jornada na cultura junto com a gente. Um beijo! Até mais! Agradecer a apresentação, parabenizar e agradecer também a recepção que nós tivemos aqui. Eu acho que é a primeira cidade que nós chegamos já com música, né? Nos receberam com música. Nada de falar no edital da cultura sendo recebida com a cultura local. Muito obrigada, em nome da regional. Vocês acham de fazer as perguntas agora, então, já, mesmo porque as pizzas não chegaram? Eu só quero assinalar a presença ilustre, né, do ex-secretário de Cultura de Gramado, Daniel Bertolucci, que por acaso é o próximo palestrante, tá, com o tema de Revolução Cultural. Tá? Vou pedir uma salva de palmas. E a minha pergunta é com relação às apresentações que são direcionadas à Grande Porto Alegre. O que significa essa Grande Porto Alegre, a cidade sede, as cidades ao redor, e qual a distância que essas cidades deveriam estar da cidade sede? No início, quando pensaram em lançar esse edital, tinha a perspectiva de fazer tanto na cidade sede quanto no raio de 150 quilômetros de abrangência esse espaço. Não foi possível. Essas apresentações todas elas serão só dentro de Porto Alegre. Todas as cidades sedes, né? Estou falando de Porto Alegre que se aproxima, Curitiba, né? Dentro das 12 cidades sedes da Copa. Não vai ser mais na grande, não vai ser. Inclusive no município que a gente veio de Caçapava, eles perguntaram muito, mas o pessoal do interior que não vai ir para a Copa, o Ministério não vai pensar de alguma forma ter uma transmissão, algum edital para esses pequenos municípios, que o pessoal não vai sair para assistir os espetáculos, assistir os jogos, né? Mas a gente vai levar essa sugestão para o Ministério, ver se pode sair para as pequenas cidades, para os pequenos municípios até 20 mil habitantes, algum edital nesse sentido, que eles possam de alguma forma acompanhar ou ter algum espetáculo. E também eu acho que é uma ideia, já falei isso no outro município, uma sacada bem legal de quem vai fazer o projeto, pensar, porque é no mínimo 5 apresentações artísticas. Vocês podem colocar no projeto de vocês algumas outras apresentações descentralizadas pelo Estado.
fazer as 5 dentro de Porto Alegre, mas nada impede que vocês levem e coloquem dentro do seu projeto outras apresentações em outros municípios, em outros espaços. Pode ser essa diferença. Não, as 5 tem que ser... Não, as 5 apresentações, no mínimo 5 apresentações na cidade sede. Depois, se vocês querem levar o espetáculo, é isso. Mas pode apontar no projeto de vocês essa possibilidade de que com esse recurso vocês vão também fazer, expandir em outros locais. Isso pode ser uma diferença. Essas 5 apresentações são sempre em locais públicos, necessariamente? Não, pode escolher. Falar sempre em carta de anuência? Não, a carta, tu pode pôr em espaço privado, mas igual tu vai ter que ter a carta de anuência desse espaço. Qual for o teu espaço, tem que ter a carta de anuência. Até na rua tu tem que pedir numa praça, tu vai ter que pedir para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O show de música tu aproveita, faz uma casa de shows que já tem equipamento, sempre gratuito. Sempre gratuito. Sempre. Isso sim. Porque o MING já está colocando recurso, né? Quanto a essa questão que foi de equipamento, de backline para o show de música, a partir do momento que está fazendo em casa fechada, daí isso aí já é o lançamento do que for na casa fechada. E se for um local aberto, daí tu ficou responsável por montar esse palco com a estrutura de PA. Sim, daí sim. Daí tem que montar. Por isso que tu pode antecipar. Se a fazer em casa fechada, eles têm. Não, aí melhor para ti. Por isso que a gente coloca ali, os 30% tu pode antecipar se tu precisar alugar equipamento. Sim. Tá? Se for em casa que já tem. Isso que é bom muitas vezes em teatro, em espaços ou casas ou tudo assim, que já tem esse equipamento. E daí, quanto à questão de marketing, depois assim, por exemplo, tem a banda, aí esses shows vão ser vendidos, claro, vão ser de graça, mas não tem nada assim, tipo, Copa do Mundo, apresento, não. É show, não. Sim, mas tu vai ter que colocar o logo do Ministério, que é o patrocínio. Uma outra coisa que eu não falei. Sim, uma outra coisa que eu não falei que é importante também. Pode ter o teu espetáculo, já tem um espetáculo que tem patrocínio, tá? Ele pode perguntar, mas ele já tem um patrocínio, como é que eu vou fazer? Tu pode inscrever sim. Só que pode somar. Só que naquele período de 10 de junho a 15 de julho, tu não pode fazer a publicidade dele, né? Vai ser do link, porque nesse período quem está te pagando é o Ministério da Cultura. Tá? Mas ele pode ter outros patrocínios. Pode ter. E pode seguir também esse espetáculo depois com aquele outro patrocínio, sem problema nenhum. Não precisa pelo resto da vida levar a marca do Ministério. É só durante a época da Copa do Mundo. Daí tu vai ter que divulgar os teus patrocinadores, né? E são 12 cidades sede, né? E esses do primeiro grupo tu pode escrever na cidade que quiser. Qualquer de Porto Alegre que vai estar. Isso. E como é que vai ocorrer essa... A gente fala de descentralização. E se todo mundo escrever para as mesmas cidades, assim, né? Ninguém escreveu para Natal, como que isso vai ser gerenciado pelo Ministério de Cultura? Eu acho que vai ser difícil ninguém escrever nas 12, né? Mas provavelmente esses espaços, essa aí foi uma dúvida que surgiu também. Por exemplo, se muita gente pedir carta de anuência para o Teatro São Paulo, isso, para um espaço de Porto Alegre, Teatro Renascença, ou Casa de Cultura Mário Quintana, ou Usina do Gasômetro, tá? A gente acha que isso é uma organização da coordenação do teatro dos espaços. Eles devem ter uma planilha em que eles vão colocar todas essas datas, os horários e para quem eles já estão dando carta de anuência. Claro que no mesmo horário eles podem dar carta de anuência para vários, né? Porque vai ser classificado 1 ou 2. Eles não vão dar uma carta de anuência porque de repente eles ficam sem programação, né, para aquele dia. Se por um acaso der uma coincidência de muitos contemplados naquele mesmo dia, na hora de fazer o contrato com o Ministério, tem essa flexibilidade de poder mudar um pouco o teu plano de trabalho. Isso tem, né? A tua proposta de trabalho. Não fica ruim também fazer o mesmo dia, porque de certa maneira tu vai poder montar um palco para 2 pessoas. Vai ser ajustado. Mas isso, né? A gente acredita que eles têm uma planilha. O que a gente já sabe, por exemplo, que os teatros do município de Porto Alegre, a orientação da Coordenação de Artes Cênicas do Breno
é que esses teatros sempre em dezembro, por ali, abrem edital de ocupação desses teatros, né? Que é por edital, né? Bom, o que eles vão fazer? Eles vão fechar esse período. Eles não vão abrir editais, né, para esses espaços aqui nesse período, porque sabem que vai ter apresentação, né, que tem esse concurso 2014, as apresentações podem ocorrer ali. Então, eles já vão fechar agora e nesse mês não vai ter apresentações. E a gente também orienta que vocês que são, por exemplo, de Canela, né, vocês têm depois desse período também previsto alguns espetáculos nesse período aqui em Canela, né? Porque presume-se que venha muita gente de fora para assistir os Jogos da Copa, estrangeiros e brasileiros, né? Não só as pessoas fora do Brasil. E que fique mais algum período, uma semana ou duas, passeando pelo estádio. Então vocês também têm que ter essa luz de visão de criar uma programação muito boa aqui, né? E fazer uma divulgação melhor ainda nesse período para atrair essas pessoas para conhecer aqui Canela e conhecer os espetáculos de vocês. Ou seja, pelo que eu entendi, assim, o pessoal da música, que no caso, por exemplo, é praticamente planejar uma turnê. Isso. Né? 5 apresentações são mandatórias, sim, né? Sim. Para o link e o resto. Pode circular. E pode circular à vontade. Pode circular. Nós esquecemos de falar que em Porto Alegre a prefeitura decidiu, está funcionando, tá? E isso faz parte do Pacto Federativo. Nós, do Ministério, nós temos que respeitar os tempos e os gostos da prefeitura, as polícias, não podemos impor nada. Eles vão fazer o acampamento Farroupilha durante todo esse período da Copa. Vão fazer um mini acampamento Farroupilha e vai estar sempre à disposição. Aí vão fazer a seleção deles, junto com o MTG, é uma coisa deles. Mas haverá permanentemente esse acampamento Farroupilha. Existe hoje uma queixa do movimento negro em Porto Alegre, que acha que há um privilégio, né? Que não é só essa cultura que existe. Então talvez a prefeitura também faça alguma outra programação voltada para o movimento negro. Mas essa do acampamento Farroupilha já está definida. Dizer que a gente que é acostumado, né? Tem uns que gostam, outros não tanto, mas acha natural, né, esse acampamento. Mas que quando vem pessoas do exterior, eles ficam encantados. Esse acampamento Farroupilha é o que vai estar em todo mundo, assim, na TV do mundo todo, com certeza vai ser muito valorizado. É o que mais vai ser valorizado. Vai ter 4 meses, né? Vão ser 4 meses. Eles vão ficar 4 meses acampados. É junho e julho. Vão fazer um menor do que é hoje, com mais estrutura, claro, com certeza, né? Mas isso atrai muito. Quando veio o João Roberto Peixe, do Sistema Nacional de Cultura, tinha um acampamento, eu levei ele lá. É um encantamento absoluto, né? E quem cuida dessa programação cultural no Ministério da Cultura se chama Fernanda Rummel. Ela é bem jovem e ela trabalhou na Copa do Mundo, ela participou em Londres e na Espanha também. E ela foi lá e ficou encantada, né? Nós, achando que ela não ia gostar, achou maravilhoso, então atrai muito. E é uma cultura muito forte no Rio Grande do Sul, que nós temos que respeitar e compreender, né? Eu acho que isso também vai levar o Rio Grande para fora. Na questão da gastronomia, nós do Rio Grande do Sul não temos nenhum problema, né? Porque a gente tem uma gastronomia muito característica, né? Muito forte, por conta da imigração. Essa característica do dito gaúcho, né? O churrasco, o caeteiro, o chimarrão, tudo isso. Mas também a cultura italiana, eu acho que tem que compor, vocês que são a cultura alemã, a cultura italiana, todas, mas eu acho que essas são as mais fortes do nosso estado. Tem mais, todas são importantes e quanto mais diversificado, melhor. Mas sem forçar também, né? As mais fortes, eu acho, né?
Não vejo outras no Rio Grande do Sul que não sejam essa campeira ou essa italiana e alemã que caracteriza essa região. Eu acho assim que todo o Rio Grande do Sul deveria ser visto, todas as cidades reivindicam isso, mas a serra é imbatível. Vocês, não é porque eu esteja aqui, né? Qualquer pessoa sabe. Eu morei em Brasília 2 anos, trabalhei no Instituto Brasileiro de Museus, fizemos a pré-conferência de museus e memórias no Rio de Janeiro, e aí quando sabiam que eu era gaúcha, assim, a primeira coisa, em Canela e Gramado, assim, todas as pessoas querem saber. E eu ganhei um livro daquele fotógrafo Leonide, de Canela, né? Estava em cima da minha mesa sempre lá, quando eles chegavam, eles ficavam muito chateados, o Daniel estava lá, ele foi me visitar lá e viu. Então é muito forte, vocês têm uma cidade privilegiada, eu acho, vocês são privilegiados pela cultura de vocês, pela padrão de civilização que tem, não significa que não tenha problemas, tudo que é cidade, tudo que é prefeitura, tudo que é partido tem problema, mas vocês têm uma condição privilegiada. Eu acho que essa cidade deveria compor esse edital, sabe? Deveria ser uma das representantes do Brasil, porque o Rio Grande do Sul é diferenciado assim quando tu sai. Eu fui dar uma palestra em Recife e não eram as pessoas de Recife, era o interior de Pernambuco. Eles quase não entendiam o que eu falava, o que eu dizia, que eu falo mas, que eu falo tu, e eles falavam uma língua quase que eu também não entendia, mas aí essa é a nossa riqueza, da gente ter um sotaque diferente, de falar do nosso jeito, de ser do nosso jeito, um jeito de ser e estar no mundo que é nosso e que nós temos orgulho dele. Eu acho que é isso, assim, que se contrapõe àqueles espetáculos da FIFA. Pode ser que sejam maravilhosos, né? Eu não sei. Eu imagino sempre a mesma coisa, a programação da Globo, a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, o Nordeste. Eu imagino, por maldade minha, pode ser que nem seja isso, que seja bem mais diversificado, né? Mas esses do Ministério, vocês veem que é pouco dinheiro, né? 60 mil. Mas é para um espetáculo, como disse a Eleonora, eu só estou repetindo, já montado, né? Já montado, já está pronto, é para se mexer, é para qualificar, fazer um ensaio, mudar uma coisinha aqui, outra ali, mas é para se mover esse dinheiro. Então eu tenho certeza que dá. E por que antecipar essa questão do hotel e das passagens? Porque quanto mais perto da Copa, mais caros os hotéis, mais caras as passagens, vai ficar insuportável. Eu sei que o governo vai ter que, como aconteceu na Copa das Confederações no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, a presidenta o Ministério do Turismo teve que intervir porque estava demais os preços no Rio. Mas se vocês anteciparem as passagens de avião, de ônibus e os hotéis reservarem antes, vocês já têm esse dinheiro para fazer isso, daí fica mais barato também, depois é só ir, né? Alimentação, essas coisas. Eu acho que é possível e que é uma chance de nos descobrirem também. Nós temos talentos maravilhosos, né, no Brasil que merecem ser reconhecidos. A gente diz o Brasil não conhece o Brasil, então o Brasil vai conhecer um pouco do Brasil. E o que simboliza o Brasil? A nossa cultura, os nossos artistas. Quando eu era secretária da Cultura, eu dizia, não é a secretária da Cultura, nem o prefeito que simbolizam a cidade de Porto Alegre, são os poetas, são os autores, são os escritores, são os artistas, são os palhaços, é o circo, é a tradição gaúcha, é a nossa arte que nos simboliza. Então é uma oportunidade da gente mostrar a nossa arte para o mundo, porque o mundo todo, né, estará de olho. Como nós conhecemos da Espanha, da África do Sul, na televisão, né, durante a Copa do Mundo, as expressões artísticas e culturais. Então, é essa a intenção da ministra Marta. E esse dinheiro é o mínimo, não sei se ela vai conseguir mais. Então, esse é o que está garantido, 21 espetáculos. Mas se conseguir mais dinheiro, aqueles que foram selecionados, que vem o segundo, o terceiro, o quarto, que também serão chamados. Isso também é uma promessa muito boa. E o bom também é que as cidades podem se preparar, né? Descobrir que bom canal, não precisa dizer, mas
Eu estava em Rio Grande agora, terça-feira, e daí, durante a minha exposição do edital, eles se lembraram, nesse período a gente vai ter que fazer alguma coisa para atrair o povo que veio para a Copa nos visitar e conhecer, né? Além do porto e tudo mais. Daí eles lembraram que eles têm ali o clube mais antigo do Brasil no futebol, que é o Rio Grande, né? É o vovô que chama. Eles têm toda uma exposição de uma trajetória, quer dizer, dentro de uma Copa do Mundo, quem está em Porto Alegre, quem adora futebol, pode se deslocar até Rio Grande para conhecer a história do clube mais antigo do Brasil, né? Então eles já estão pensando como que eles vão organizar exposições, mostrar o estádio, onde tudo começou, que se ainda tem jogadores antigos ou descendentes deles e tal, para começar a fazer uma rota. Já estavam fazendo a programação, se deram conta que é ligado ao esporte, que vai ser um viés bem forte, e eles têm aqui, né, 200 e poucos quilômetros de Porto Alegre, o mais antigo do Brasil, né? Eles podem, por isso, só um momentinho. Rio Grande pode enriquecer mais essa visita. Rio Grande, depois das missões dos 7 povos, foi o primeiro município a ser organizado e ter um intendente do sul do país. É o Rio Grande, o primeiro município do Rio Grande. Nós somos em Caçapava também, que tem toda uma história de Caçapava, que foi a segunda capital farroupilha, né? Tem o Forte Dom Pedro ali. Então eles podem fazer uma divulgação nesse período, já se preparar para divulgar várias coisas nesse período para atrair esses turistas. Né? A intenção é que fiquem no fique Brasil, um pouquinho mais, 10 dias para conhecer. né? E aí também tem outra questão que o Ministério está preparando um catálogo com a cultura do Brasil. E nós temos que mandar para o Ministério, nós, vocês, os jornalistas, a cidade, fotos, histórias, isso aí, para fazer parte desse catálogo, para mostrar aquilo que existe, que é diferente. Eles vão fazer um para o Brasil inteiro e vão fazer um por cidade da Copa. Então vai ter um para todo o Brasil e um então para esses roteiros, esses espetáculos musicais vem de Porto Alegre ou de Curitiba. E o espaço do MINC também, que são esses 200 metros quadrados, terá um telão também. As pessoas podem apertar um botão e conhecer, eu quero conhecer a comida gaúcha. Esses trabalhos que foram feitos, essas pesquisas, quem vai divulgar, qual é o eixo esse? Esse é o eixo Brasil Criativo. Brasil Criativo. As pessoas vão mandar o trabalho, é narrativo, uma pesquisa, com imagens, com tudo. Quem vai divulgar vai ser o Ministério, daí nesse caso, e estarão disponíveis. Então quer conhecer sobre o churrasco, aperta ali e acha, sobre o acarajé, sobre isso, sobre aquilo. Também houve um problema gravíssimo com a FIFA, para vocês verem, assim, eles são muito rígidos, né? E quando o Brasil quis e concorreu, ele aceitou, né, as regras da FIFA. Se não aceita, nem pode concorrer, né? Então não pode ter nenhum produto vendido a um raio de 2 quilômetros do estádio nosso ali no Beira-Rio. Por um lado nem tem, né? Só se vai lá em Guaíba, do outro lado, mas para cá. E em Salvador é da cultura deles, na Bahia, que em volta dos estádios as baianas vendam acarajé feito na hora. E daí elas não aceitam, né, que não possam vender o acarajé, que é o que há de mais característico da Bahia em termos de gastronomia. Patrimônio material. E até patrimônio material que o Ministério da Cultura declarou. É patrimônio imaterial nacional. E agora estão proibidas. Fizeram um movimento, uma grita. Até a presidenta Dilma, quando foi na inauguração do estádio, foi vaiada, né? E aí mudou, aí a FIFA aceitou. E no caso delas, porque aí nós, eu falo assim, as representações regionais, assim como nós representamos o Sul, eu tenho mais 7 colegas do resto do Brasil. E a gente se une e começa a mostrar lá para Brasília como é que é a vida na cidade, como é que a cultura se dá, não é? Aí nós defendemos o acarajé e ela nos respondia assim, não, haverá aperta um botão, toda a questão do acarajé, a receita, ninguém quer ver a receita do acarajé, querem provar o acarajé,
Mas nós, assim, ficamos indignados. E não foi por nós, eu acho que foi até pelas vagas que mudaram isso. Então, é muito forte o simbólico na nossa cultura. É isso que nós temos que entender. O nosso chimarrão também, né? Vai proibir o chimarrão, né? Não pode, né? Na Câmara Municipal de Vereadores em Porto Alegre queriam proibir o chimarrão. Né? Não, é possível. E o traje, a pilcha é um traje de honra no Rio Grande do Sul também, uma lei de Jarbas Lima, né? Na Assembleia Legislativa. É o traje de gala, né? É equivalente a um terno, né? É o traje de gala, então ele equivale ao terno. E os vereadores e os deputados usam, né? E eu acho isso, assim, que a gente pode até se identificar com a nossa cultura ou não, né? Se eu fosse de uma família de nazistas, não ia me identificar com essa cultura familiar, né? Mas nós, a gente tem muito do que se orgulhar, né? E o Barbosa Lessa já falava, né? O pago tem a ver com o coração. Não significa que seja só a cultura tradicionalista. Todas, nós temos que nos orgulhar da nossa história e da nossa arte, da nossa tradição. Nós somos assim, nós temos esse jeito de ser e estar no mundo, de falar, de nos relacionar, e a gente se orgulha e quer mostrar isso para fora. Eu acho que é isso que é o edital, assim, se vocês lerem, repete sempre, circulação, né? É para circular, para mostrar. Porque o espetáculo já existe, agora ele vai ter oportunidade de circular, de ser conhecido por outras pessoas. De repente encontra um produtor de Hollywood. Muitos contatos também, né? A gente gostaria que isso ajudasse na cadeia da economia, da cultura, né? Que os nossos artistas fossem reconhecidos. Tem um lá que quer falar, olha, depois o senhor. Aquele lá de trás do chapéu verde quer falar. Não, o Daniel queria falar. Daniel, querido, saudades do Daniel. Parabenizar o movimento cultural de Canela por essa iniciativa. Chegou a hora também que a cidade tenha sua secretaria, esse conceito cultural. Sim, já falei nós sobre de Gramado vamos aqui ser solidários. Muito obrigada. Eu acho que a cidade tem que agradecer, Daniel. Vindo de ti um baita elogio. Fico agradecido. Era mais para a Margarete e o Leonor também, que deram muita força para a gente. Nós conversamos com o prefeito hoje e ele nos garantiu. Em Gramado também. Mas assim, eu tinha duas perguntas técnicas para pois fazer. Não. A gente até escreveu como produtor cultural agora recentemente no edital Mulheres nas Artes Visuais da Funarte, e a gente ficou um pouco frustrado pelo fato de não haver na planilha de cursos a rubrica de elaboração e agenciamento, né, que é justamente a remuneração do produtor cultural, que é uma peça fundamental nessa cadeia produtiva da cultura. Então é uma reivindicação nossa, não sei se no edital da Copa do Mundo, que vai ter essa glosa de rubrica, porque para nós é importante, muitas vezes o artista tem a ideia, tem a vontade, já tem a experiência, mas não tem as ferramentas, enfim, a forma como é que se lê um edital, como é que se interpreta, como é que se presta conta, de que forma a gente divulga isso, como é que a gente articula com os grupos. Enfim. É que esse edital, Daniel, é bom, ele tem uma liberdade muito maior para fazer, porque a prestação de contas é o teu próprio espetáculo. Então, o MIC está contratando o teu espetáculo. Então, a tua prestação de contas vai ser a tua fotografia e teu relato só, e a supervisão, e o MIC que vai supervisionar se ele foi feito ou não. Todos os ou não. Então, tu não vai poder remunerar quem tu quiser. Tá? E tu tem essa liberdade porque não tem aquelas regras. Não é um edital daqueles moldes, é uma contratação de serviço. Porque o trabalho artístico tem que ser pago, o cachê tem que ser pago. O artista, para ser artista, ele precisa de tempo para se dedicar, né? Então a profissão dele não pode ser como um hobby, assim, fazer fora de hora, trabalhar, não vai ser um bom artista. Ele tem que ter 24 horas por dia para escrever, para pintar, para desenhar, para fazer cinema, ele tem que ficar dedicado ao seu ofício. O músico para compor, para ensaiar, então precisa desse reconhecimento. Então essa é a melhor de todas, que não é um convênio, não é aquele Sicombe, aquelas coisas horríveis que vocês sabem o que são, me lembro lá no Ibram, mas é um contrato por uma prestação de serviço, e o serviço é o espetáculo, é a exposição de arte, é o sarau literário, é o show pequeno, é a capoeira, é o que for, apresentou,
Tá pago, tudo bem. E a segunda perguntinha só para comentar. Só deixa eu dar uma parte, se Vossa Excelência não sei o que dizer isso. Essa ponta da mesa, inclusive, eu gostei mais. Então, assim, não estou nenhuma mensagem subliminar nisso. Da gente, depois da pergunta do Daniel, a gente vai encerrar, e as meninas têm outro compromisso, a maioria a gente tem que estar no nosso horário. Pode continuar. Em relação às subsedes da Copa, por exemplo, nós temos a possibilidade aqui da região das Hortênsias ganhar como subsede de uma Copa do Mundo, de receber uma seleção para ficar aqui hospedado. Isso é contemplado nesse edital? Há uma possibilidade de abertura? Não, a gente pode até verificar, mas não contempla, não. É só espetáculo na sede. Ok. No primeiro momento era aquele raio de 150 quilômetros. Agora não tem mais. Na minha primeira reunião lá era com 150 quilômetros. Depois nós vimos agora que não conseguiram viabilizar. Pessoal, Só uma pergunta bem rápida, eu acredito. Da mesma pessoa e diferentes anula os dois. Ok. pessoal, quero agradecer a presença de... Eu vim de Jaguarão, né? Por favor. Por favor. Jaguarão, maravilhosa cidade, patrimônio cultural. A questão é a seguinte, de 2010 até então 2013, a gente vê uma amplitude muito grande de adesão de pontos de cultura no país todo. E quem normalmente está por trás são coletivos, e esses coletivos desenvolvem políticas culturais no país todo. O meu medo é, já que eles são normalmente tão grandiosos assim e detêm uma fatia enorme de editais contemplados, dentro do concurso, será que não é uma forma de nós, produtores, estar um pouco alienados perante toda essa projeção nacional dentro desses coletivos? E também, como vamos vender a imagem gaúcho perante ao país, com as nossas etnias italianas e germânicas, dentro do grupo G, que eu citei antes, se o país quer ver nós de gaúcho e o mundo quer ver nós de gaúcho. Então, a minha preocupação é a seguinte também. Dentro desses grupos folclóricos, a gente não dança de um ou dois, são grupos enormes, né? Esse valor ali, a gente não tem como fragmentar em 5 datas diferentes daquele período do dia 10 ao dia 15 de julho. Será que eles não pensaram nisso? Tem questão de logística e hospedagem também, vários grupos. Qual é a facilidade disso? Eu acho que acaba limitando o Rio Grande no sentido de colocar grupos mais curtos ou menores para contemplar a nível de Natal, no caso. E voltando a salientar essa questão, dentro desses coletivos aí, eu acredito que eles vão alienar a grande contemplação, porque eles já estão dentro do sistema. Como vocês veem isso? Mas isso do cultura, dos pontos de cultura, eles podem se inscrever num eixo que é específico do Cultura Viva. E o que tu diz deles se inscreverem mais, de eles se espalharem nesses coletivos em outros, né? Alguns coletivos são dentro de sistemas diferenciados. Não, mas eles só podem se inscrever no mesmo quem participa. Quem está dentro de um coletivo, que não é o proponente, que não está sendo proponente, mas ele está participando, ele não pode participar de outro. Mesmo se o Clube 24, lá, questão negra, do Jaguarão, quiser participar com um projeto, no caso não está vinculado ao coletivo que mantém pontos cultural. Não. Como é que eles vão ter esse entendimento a nível nacional, já que os que vão fazer o júri disso não tem esse entendimento da parte sul. A grande maioria são do Sudeste e Brasília. Como assim? Eu não consigo entender o que você está dizendo. Os que vão avaliar os projetos, a grande maioria são do Ministério, Brasília e Sudeste. Não são poucos nomes da parte sul. Não está subdividido igualmente. Tem tu diz a comissão. Comissão são 32 pessoas das mais diversas. Todas as representações têm cadeira também. Todas as secretarias. Não está concentrado na região sudeste. Não está. Tanto que o dos negros também não foi. O Arte Negra também já não foi dessa forma concentrado na sudeste. O Rio de Janeiro aprovou 5, né? 5. A região sul aprovou 5 também.
5 projetos. Está mudando a visão. Pela primeira vez na história desse país. Está mudando a visão, justamente de tirar o foco do eixo Rio e São Paulo. O Acre, Amazonas, a Isso da cultura que tu fala, da tradicionalista, que o Brasil quer ver o gaúcho, só não. Eu acho que não. Eu acho que nós temos os negros do Sul aqui, que tem um grupo super forte, que é importante. Tá? Nós temos vários artistas que não é a cultura só tradicionalista, que representam o Rio Grande do Sul. Eu sei que isso é muito forte, tá? Que a ideia que se tem é sempre essa. Mas eu acho que não é isso que a gente quer passar. É muito forte, é forte. Importante, mas todos os outros também existem e são importantes. Com certeza não vai ter essa comissão ou esse olhar específico. Isso não é o meu, não. Claro. Bom, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui, nessa noite quente. Nós estamos à disposição de vocês, podem telefonar, mandar e-mail. Nós queríamos isso sim da organização, uma lista dos participantes, porque nós temos um boletim que a gente envia uma vez por semana, que mostra todas as ofertas do Ministério da Cultura. E bem no fim do boletim tem todos os editais que vigem, no mínimo são uns 10, nas mais diversas áreas, clicam no computador e abrem. Então a gente quer receber para que vocês recebam isso, não fiquem por fora, né? Porque o maior problema de todo órgão público é a comunicação, né? Existem as coisas que as pessoas não sabem. Nós temos 1.188 cidades na região do Sul, se a gente fosse uma por dia, dava 365 cidades, né? Para 1.188 não dá. Então, a gente vai... Agora nós estamos assim, a partir de um convite, porque há um interesse, né? E aqui, quando a gente vê que tem um movimento como esse de vocês, que é tão forte e tão revolucionário na cultura, que merece, né? Eles estão se mexendo, nós temos que fazer a nossa parte também. Mas nós não conseguimos ir a todos, porque nós temos que trabalhar no administrativo, em tudo que diz respeito ao Ministério da Cultura, nós temos que responder com 5 pessoas, em todas as regionais, não é só aqui. Então a gente vem, depois não consegue vir de novo, aí é chato, né? A gente gostaria, por exemplo, uma cidade assim que recebe com jazz, que tem a trupe lá em cima maravilhosa, aí a gente quer estar sempre aqui em Gramado, porque é bonita, tem conforto, tem tudo, mas aí a gente tem que ir a Açaí, no Paraná, tem que ir a Constantina, no Rio Grande do Sul, porque eles querem. Vocês não imaginam, né? Nós vamos tranquilo, né? A Gravataí, a Alvorada, tudo ali nós vamos. Eu sei que os guris estão ansiosos que a gente encerre mesmo, mas eu só queria assim, cumprimentar a todo mundo e colocar para vocês que o Rio Grande do Sul, 230 municípios realizaram conferências de cultura, ou intermunicipais entre os municípios, ou municipal. E agora tem uma conferência nacional, estadual também aqui próximo. Então quer dizer que esses 230 municípios do Rio Grande do Sul pararam no momento para discutir a cultura local. E isso, gente, está num crescimento grandioso. Santa Catarina, dos 283, 247 fizeram conferência. Tá? Então, que nos surpreendeu muito positivamente. Paraná também. Então é sinal que a cultura está conseguindo seu espaço, e eu acho que daqui para frente ninguém mais segura, né? Nós temos um Sistema Nacional de Cultura, a gente está lutando por um conselho de políticas culturais, não conselhos corporativos, né? De políticas que se discuta, a política de sua cidade, a gente tem o espaço da conferência, e amanhã depois vocês já vão estar construindo o Plano Municipal de Cultura, né? Que vai ser à vontade, né, das todas as linguagens artísticas da comunidade de Canela. Não é o gosto do secretário. E é um plano que é para 10 anos, pode mudar o secretário próximo não gostar de cultura, ele vai ter que cumprir, porque vai virar lei. Tanto o conselho, a garantia da participação da comunidade, quanto a institucionalização da cultura. Muito obrigada, antes que eles me matem. Obrigado a vocês, pessoal. Tem uma folha que a Lorena vai colocar aqui, pessoal, para vocês colocarem nome,
e-mail, né, para receber os boletins. Obrigado, bem. Lá em cima do salão, sei lá, acima tem um coffee break.